Mais uma jornada brava, né? Ó, o caminho que eles estão me dando é 58 km. Esse caminho que eu faço é 40, pô. Quase 60 km, é louco? Se eu for seguir o Waze ao pé da letra e não conhecer as rotas, haja gasolina, hein, filho? Aí faz te dar a volta. Estamos chegando aqui novamente naquele bairro. Um vereador respondeu que eles vão solicitar o asfalto, né? Que bênção. Foi o vereador Teixeira de São Paulo. Ricardo Teixeira, parece. Ó, foi aqui, ó, mandei mensagem para solicitar asfalto para essa região aqui. Interessante que no Google pareceu asfalto muito bom aqui. Não asfalto, era tipo resto de asfalto, né? Asfaltando aqui vai ficar bom, até porque é a rua da escola, pô. As crianças vão pra escola, imagina um dia de chuva isso aqui como fica. É um lamaçal danado. Olha, é só um trecho pequenininho, não custa nada fazer um asfalto aqui. Ou até mesmo pegar aquelas pedras, sabe? Olha lá, de 58 km que eu vou pra 40 a minha rota, tá vendo? Por esse caminho que eu vou. Você que é iniciante, tá pegando a moto, vai estudando as rotas, olha bem. Porque se for depender do Waze, o seu bolso pode doer. Só que eu ganhei 28 km fazendo essa rota aqui. Mais um sábado de trabalho. Eita, tudo parado aqui, o que aconteceu? Mais uma caminhada aqui, indo para o trabalho. Tava com o peito bem zoado uns vídeos atrás, acho que vocês chegaram a ver. Aí minha sogra, ela fez um negócio lá pra mim tomar. Eita, essa mulher, você viu? Os pés dessa mete o louco, né? Ela colocou gengibre, cravo e limão. Nossa, melhorou pra caramba a saúde. Bora correndo, bora canal, bora gravação. Começamos mais um dia, mais uma jornada. Prestar bastante atenção no trânsito. Vocês viram ontem que o negócio tava feio. Ontem tomei uma ou duas fechadas, se não me engano. Não dá pra confiar em ninguém no trânsito não, velho. Tomei duas fechadas, na marginal eu vi um carro capotado de cabeça pra baixo, coisa mais horrível. Tomei até um susto. Aqui foi o acidente onde eu fiquei, ó. Maria. Vai, gente, vai. Boa, vamos. Acelera, Brasil! Seguir adiante. Mais um semáforo ali. Aqui nós vamos na nossa jornada, seguindo nosso rumo, seguindo nosso caminho. Vendo essa paisagem de manhã da região do Capão Redondo. Estrada de Itapecerica. A 3,3 km virar para a esquerda. Ainda tem uma faixa de Dia das Mães ali. Já nós chega lá. Dá uma arrumadinha aqui no celular. São Paulo tem bastante pó, porque fica tudo sujo os negócios. Vai abrir. Bora.
Não tava na primeira marcha, ô benção. Era a motinha. Estava na segunda essa bexiga. Aqui é mais a descida da estrada de Tapecerica. Essa estrada é grande, velho. Te leva lá pro Embu, te leva pra um monte de lugar essa estrada aqui. A estrada de Tapecerica. Aí nós estamos vendo a nossa estação do Capão Redondo, nosso bairro, né? Esse metrô, ele cruza com a linha azul, linha verde e também cruza com o trem ali da linha vermelha. Que você pode ir para Interlagos ou pode ir pro centro. Peguei ele muito para descer ali na 13 Lagos, Santa Amaro, porque eu trabalhava lá em Interlagos, né? A linha que eu pegava, todo mundo tinha medo, porque toda hora tava tendo assalto. Mas graças a Deus nunca tive problema de ser assaltado lá naquele ônibus. Aí eu tava trabalhando na época de telemarketing, uma empresa chamada Danlex. O começo no trabalho foi muito bom, sabe? Tinha todos os direitos pagos, tudo organizado. Tinha vale refeição, tudo certinho, dava pra levar um salário. O salário não era bom quando se trata de telemarketing, tá? Só uma coisa. O salário não era bom. Mas o vale refeição ajudava a levar comida pra casa. Aí do nada eles mudaram e colocaram um refeitório pra gente almoçar. Eu falei, com o salário que tá com esse refeitório aqui, não vai dar pra levar comida pra casa não. O salário é o que? 1.400? Cara, eu fiquei muito chateado. Porque o salário era muito pouco. Você tá com uma esposa e um filho, 1.400 não dá pra fazer nada não. Então você que é novo aí na sua vida, na jornada, tenta entender. Não vai querer arrumar uma mulher, arrumar um filho com ela e achar que 1.400 vai conseguir comprar fralda e leite pra criança. Não dá não, não é o suficiente. Aí o que tava salvando era o vale refeição, eles foram lá e tiraram e eu tive que sair. Fora que era estressante. Aí eu vou explicar como que era o trabalho. Bora. O que mais tem aqui é semáforo, hein? Misericórdia. Aí as pessoas que estavam inadimplentes, elas tinham que devolver os aparelhos box, sabe? O HD, pra assistir TV. O receptor. Uhum. Como não? É rolê de motovlog. Rolê de motovlog? É, motovlog é vídeos do YouTube. Aí o nome é rolê de motovlog. Olha os caras perguntando do canal, engraçado, né? Olha o que aconteceu, eu tava falando, né? Aí eu ligava pro pessoal devolver os aparelhos da net, né? Essas coisas. E caramba, como é que fala mesmo? E o pessoal era muito mal educado. Ele estava com o nome no SPC, Serasa. Não, no SPC não pagava a conta, aí tinha que devolver. E xingava a gente, mandava tomar naquele lugar. Xingava a nossa mãe. Era embaçado, hein? Dá pra fazer rota de boa também. Aqui é dois semáforos. Abre aqui da esquerda, depois da direita. Poço da Shell. Legal, o maluco colocou a caixinha de música aí na moto. Aqui diz que eu vou chegar 10 e 10, 36 km. Fica visível a câmera.
Aí eu ligava pro pessoal, tipo, João, oi João, bom dia, sou o Gabriel aqui. Tô ligando da NET informando que o nosso motoboy está a caminho para a devolução do seu aparelho, né? Acho que era assim, porque faz tempo que eu não trabalho lá. Para a devolução do seu aparelho. Aí a pessoa tava em dívida porque constava lá pra gente, não tava pagando a NET e falava que não ia devolver. Eu falava, eu não sou o João, vai. Sem dó, cara, sem dó. Os caras não tinham dó, velho. Nossa, que ódio. Cê é louco. Aí xingava. E eu ficava louco, né? Estressado. Aí isso não era só uma vez, era várias vezes. E a supervisão ficava em cima. Tinha praticamente 300 contratos, ou seja, 300 pessoas para você ligar. E cada pessoa você tinha que fazer de tudo para ligar e ela te atender. E você tinha que caçar todo o registro, que tinha uns 4, 5 números. Então era impossível você entrar no seu horário e sair no seu horário se você ligasse para todos os números. É impossível, faz o teste aí. Pega aí 300 números de telefone. Não, 300 pessoas, 300 contratos. Cada pessoa uns 3, 5 números para você ligar. E fica das 9 até as 5 tentando ligar para isso tudo e ter retorno. É impossível. Aí eu acho que tinha uns que se chamava contrato comercial, né? Os contratos comercial o pessoal chutava, né? Dava um toque e desligava, então isso que é ruim. O correto era ligar para todos os números. Aí tinha umas siglas lá de um que você tinha que ligar. E cada aparelho que o pessoal devolvia para os motoboys lá, a NET pagava a empresa que ele estava trabalhando. Então eles ficavam com sangue nos olhos para conseguir o máximo possível de aparelho devolvido, né? Abre aí, filhão. Tá louco? Então quanto mais aparelhos devolviam, quanto mais um motoboy pegava também, maior a comissão. Aí com esses aparelhos devolvidos tinha o pagamento da loja e o pagamento para os motoboy. E tinha um motoboy que era muito lento. Lento demais. Tem uma certa cidade que era grande lá. Dependendo do tamanho da cidade, aí o motoboy enrolava muito. Drogazil. Aí quando o motoboy era muito lento, cara, eu sinto muito. Dava meu horário e ia embora, né? Mas era chato pra caramba. O supervisor achava que a gente que não tava trabalhando direito. Oxi, não é eu que tô pilotando a moto. Sendo que se você pega uns 3, 4, 5 motoboy bom, você podia sair, entrar no seu horário e sair mais cedo. Tipo um meio-dia, 1 hora, sabe? Dá pra fazer o trabalho rápido se você tiver com os motoboy bom. É só acabar a lista de contratos. De vez em quando depois eu peguei uma rota da Zona Sul, os motoboy era muito rápido. Aí eu acabava meu trabalho e ajudava os outros amigos ainda para eles saírem cedo também. Mas eram os motoboy da região de Embu, sei lá. Não sei, acho que a cidade é muito grande pra rota dos motoboy. E agora eu entendo o porquê que o motoboy demorava muito. Porque no Embu das Artes, cara, é cheio de radar, então não tinha como abençoado correr pra buscar os aparelhos. É muito radar. É esses aparelhos da NET aí que vocês têm em casa
pra assistir TV, pra mudar, sabe? Esses aparelhos aí, cada um deles é mais de R$1.000. O sistema de HD, a fuga HD, sei lá. Eles são caros, não são baratos. Mas às vezes o pessoal da NET ia fazer reunião com a gente. Eu, como visionário, já falei pra eles: ó, eu acho que vocês precisam mudar, que esses aparelhos aqui não é algo bom para o futuro. Na época, ele já tinha um sistema chamado No TV. Eu falei, ó, o futuro mesmo é vocês transmitir os canais de TV pro streaming. E o No, que era deles próprios, já fazia isso. Já fazia streaming dos canais. Streaming é você assistir pela internet, sabe? Não com aparelho, cabo. E sempre foi bom assistir em HD, tudo. Negócio bom. E hoje em dia tá tudo virando streaming. Esses aparelhos aí, desnecessário pagar 1.000 conto no aparelho pro cliente, né? É contrato como data, né? Você usa, mas depois tem que devolver, senão gera multa. Se o cliente não devolve o aparelho, se ele quebra alguma coisa, ele tem que pagar. É como data. Não é de graça. Então, se vocês têm esses aparelhos aí na casa de vocês, toma muito cuidado. Que se você ler o contrato com calma, tá escrito lá que é comodata. É como se fosse emprestado. Mas era louco. Quem me indicou pra trabalhar foi lá meu amigo da igreja, o Kaique Helder Braga. Fiz missão com ele na igreja em 2012. Fiquei 2 anos na missão da igreja pregando o evangelho. De 2012 a 2014. O interessante é que antes de vir pra essa área que agora que eu tô de design interiores, eu trabalhei em construção civil. Uma empresa chamada Termac, Terraplanagem e Construção Civil. Era bem legal. No começo foi dureza, né? Porque eu não comecei na empresa, né? Eu comecei com um empreiteiro. O empreiteiro pagava tudo certinho, mas não era registrado nem nada. Era mais bico. Mas antes de trabalhar com empreiteiro também, eu fazia biquinho na região. Como era um bairro novo, as pessoas falavam, ó, coloca essa caçamba de aterro aqui no meu terreno. Aí me dava R$10, cara, olha só. Você pegar uma palma inchada, um carrinho de mão, por R$10, você colocar o aterro no quintal da pessoa. Eu era muito louco, não sabia valor não de moeda. Recebia muito pouco pra fazer muita coisa. Mas pra mim era novidade, né? Eu tava sem trabalho, não tinha nada, velho, nossa. Ficava com sangue nos olhos pra arrumar um trabalho. Aí ficava lá fazendo esse tipo de bico pela região. Aí eu comecei aterrando o terreno dessa pessoa. Essa pessoa hoje em dia já faleceu já. Foi em 2012, hein? Quando falaram que ele faleceu, eu nem acreditei. As pessoas estão indo embora rápido, né? Aí eu nem acreditei. E eu aterrava o quintal dele, depois que terminou. Mas o quintal do cara era muito grande, velho. Era praticamente um quarteirão. Então pensa o quanto que minhas costas teve que aguentar pra aterrar aquilo. Aí depois chegou um tempo que eu parei, não tava mais aguentando não. Aí ele chamava um trator lá e empurrava o aterro pra ele. Porque era muito pesado o trabalho, você é louco? Aí ele começou a construir alvenaria. Aí chegou o pedreiro e fez o quê? Me chamou como ajudante. Aí eu trabalhei também lá, ganhei meu dinheirinho. E esse pedreiro começou a ter problema de saúde e acabou saindo da obra. Mas a obra dele terminou, deu tudo certo, ele terminou a obra dele. E aí esse pedreiro me chamou pra trabalhar de ajudante com esse pleiteiro. E eu ganhava ali R$10, 100 e pouco, 200, né? Nossa senhora. Aí quando eu fui trabalhar com esse empreiteiro lá, comecei carregando os blocos, fazendo tudo direitinho.
Só que eu fui sempre desenrolado e os ajudantes lá era tudo lento, mole, sabe? Aí eu comecei a me destacar, aí os pessoal falavam, olha só esse menino, ele consegue atender 3 pedreiros de uma vez. Também, né, filho? Tinha acabado de vir de uma obra que eu carregava um caminhão de aterro sozinho por 10 mangos. Quando foi só carregar cimento ali de boa, bloco, pra mim tava bom demais. Nem foi sacrifício. Caramba, perto um do outro esses radar, hein? Aí pra mim foi de boa ali carregar cimento, bloco, fazer o cimento na bitoneira. Pra mim foi muito tranquilo. Aí chegou o dia do salário, né? Tava acostumado a ganhar 100, 200, 10 reais no mês, né? Fazendo bico aqui, bico ali, né? Aí chegou o dia do salário, deu um mês de trabalho. Veio logo 600 reais na minha mão. Eu, caramba, olha o tanto de dinheiro. Pensa no cara que ficou feliz. O pessoal, quando viu a minha cara assim, de espanto, de felicidade, falou, olha como o menino ficou com dinheiro. Começaram a rir de mim, velho. 600 reais na mão. Foi o primeiro salário assim que eu tive, lá em 2012, né? Um salário que eu podia assim dizer, tá digno, né? Comparado a 100 e pouco, 200, 600 reais, tava bom demais. Eu fiquei muito feliz. Aí o que eu fiz? Cheguei na minha mãe e falei, ó, metade do salário é seu, a outra metade é minha. E ela ficou feliz também, né? Porque ela praticamente estava fazendo tudo, trabalhando, sustentando eu e meus irmãos. Aí já tinha uma pessoa que estava ajudando, metade do salário na mão da minha mãe. Aí as coisas já foi melhorando em casa. Coloquei uma Sky. Só que eu fiquei bravo porque eu coloquei Sky e minha mãe queria ficar vendo TV aberta. Eu falei, não, é pra gente assistir filme, essas coisas. Só que mulher, cara, aprende uma coisa. Mulher que assiste novela não vai ter como mudar a cabeça dela, não. Deixa a novela dela lá em paz, porque ela não vai querer parar de assistir. Aí quando eu tava nessa empreiteira, eles começaram a fazer outra obra, né? A Termac. Eu tava na empreiteira, mas a obra era da Termac, né? Aí terminou aquelas casinhas, até hoje lá em Praia Grande. As casinhas ali no bairro Ribeirópolis, foi lá que eu trabalhei. Hoje em dia tem até um Campus Society ali, né? Do lado das casinhas, ficou muito legal, cara. Campus Society pros jovens ali. Aí a obra terminou das casinhas. Depois eu fiz no bairro do Caieiras, uma obra ali. Bairro do Caieiras, o pessoal sempre falava, ali é muito perigoso e tal e tal. Fui lá, fiz a obra de boa lá. Lá no Caieiras era só acabamento, mas eu ganhei minhas diárias. Deu fim de ano, parou as coisas, né? Não era registrado. Aí o encarregado gostava do meu trabalho. Aí ele tinha uns bicos dele, ele me chamava. Ele falava, me chamava de moço, né? Ô moço. Não sei de que região ele era do Nordeste, mas ele chamava eu de moço. Eu achava engraçado. Mas gente boa, como era trabalhador direitinho, aí ele gostava do meu trabalho. Ele me chamou pra trabalhar, era de manhã até de noite praticamente, fazendo os bicos dele lá. Arrumando uma casa. Depois ele foi fazer a calçada pra uma pessoa. E eu sou fogo, né? Quando eu trabalho na raça, né? Mas como era fim de ano, ficou parado, aí eu voltei numa preguiça brava, velho. Caramba, quando é pra ter raça, mas se parar e deixar o corpo preguiçoso, nossa, fica muito sonolento o corpo. Aí eu voltei sonolento lá pra trabalhar com ele, mas eu fiz o trabalho. Mas pensa no cara que tava com sono. Tava capotado de sono. Tava capotado de sono, fomos lá, fizemos o trabalho. Voltei. Virou o ano, aí tinha uma obra da CDHU.
em São Vicente. 3 quarteirões de prédio da CDHU. Tá, peste. Três quarteirões. Chamaram pra fazer a obra um engenheiro chamado Heitor. Que cara louco, velho. O pessoal falou pra mim: ele é bonzinho, ele é legal, mas não acredita muito nisso não. Com o tempo você vai ver que ele vai mudar. E o cara que era gente boa, era legal, trocava ideia. E realmente aconteceu. Eles eram muito loucos. Esse engenheiro é um cabra muito louco. Ele é de boa e depois fica todo doido, querendo chamar atenção, dar bronca. E olha que a gente tava trabalhando direitinho. Só que imagine, 3 quarteirões de prédio pra fazer. Colocaram só empreiteiro. Não tinha nem 20 funcionários direito. Como é que ia levantar esses 3 prédios? A Temac e a Prefeitura de São Vicente já começaram fazendo as coisas tudo errado. Só depois que eles foram rever essas coisas e começaram a colocar as empresas maior. Mas aí com o tempo eles foram contratando outra empreiteira. Uma que meu irmão trabalhou, que é a Sucom. O nome da empresa é Sucom. Colocou uma outra empresa lá que os caras eram muito bons, cara. Só pra você ter uma ideia, eles faziam um andar em 3 dias. Um andar de prédio em 3 dias. O primeiro dia eles faziam a metade da alvenaria. O segundo, eles faziam a estrutura do meio, porque tinha que ter um concreto para você colocar no meio da alvenaria, para a estrutura do prédio ficar forte, sabe? Aí no outro dia, eles já terminavam a outra metade do prédio. Eu falando aqui, passa pela mente a construção, né? Então tinha o piso, né? Eles faziam a canaleta. Eles faziam metade do prédio, aí na canaleta eles colocavam concreto pra estrutura ficar firme, né? Com as ferragens que tinha na parte inferior, do meio e com os pilares que ia pra parte superior. Aí secava a parte inferior, a canaleta secava e no outro dia eles começavam a outra metade do prédio. Aí tinha que esperar, como era o primeiro andar, tinha que esperar o armador fazer a estrutura para colocar o concreto em cima também. Os armadores eram desenrolados também que tava lá, hein? Caramba, os caras eram bons. Amador é o cara que trabalha com a ferragem. Ele faz a ferragem. Em uma obra eu acompanhei de tudo, do começo ao fim. Desde a fundação, com as caixas de sapata, que era grandona, enorme. Depois eu participei também da parte do... Baldrame? Fundação Baldrame. Que você desenha o ambiente e tem que fazer... E tem que concretar, né, aquelas caixas. Caixa de sapato e viga baldrame, que é a parte inferior. Mas também... eu peguei a parte anterior também, que era as bate-estaca. Para fazer a fundação o prédio tinha que ficar bem firme. Então era colocado as bate-estaca. E teve coisa anterior ainda, pelo que pareça. Além da bate-estaca, quando a bate-estaca tava pegando era um pedaço de viga bem grande, sabe, quadrada. Quando a bate-estaca tava batendo lá as estacas pra fundação, elas estavam quebrando, várias quebrando. E isso não pode, porque ia comprometer a estrutura dos prédios. Então chamaram um outro equipamento chamado perfuratriz. Aí a perfuratriz é como se fosse uma broca gigante, que ela ia pro chão furando, fazendo um furo enorme. Aí essa perfuratriz ajudava a colocar as estacas com mais facilidade. Aí a perfuratriz ia furando bem o chão para as estacas não quebrar.
Depois que a perfuratriz fazia os buracos onde era demarcado, as bate-estacas iam lá e fazia o trabalho sem quebrar as estacas. Depois que isso era feito, a estaca ficava lá no chão, era feito um grande buraco em volta da estaca. E tinha que quebrar a ponta dela para pegar a ferragem. E nessa ferragem você grudar as ferragens da caixa de sapata e da viga baldrame. E aí sim, naquelas caixas de sapata vinha o caminhão de concreto para encher. O processo tem que ser perfeito, porque se o prédio cai, acontece algum acidente, o engenheiro ele pode ser preso. Não pode ser feito de qualquer jeito. Eita, mais um semáforo. Vamos lá. Adiante. É que eu pulei as etapas, né? Já tava falando do... Já estava falando da alvenaria, né? Mas começa bem antes as coisas. Aí vai entrar a parte que eu entrei pra empresa Temac. O que aconteceu? Quando eu tava lá com o empreiteiro trabalhando, eu era ajudante, né? Ó, voltando mais no tempo lá, de quando eu tava ali nas casinhas. Eu tava como ajudante de pedreiro. E do nada me chamaram pra trabalhar com um carpinteiro chamado Adelson. Ele parecia um anãozinho, ele era bem baixinho mesmo. O bicho era gente boa. Me chamaram para trabalhar com ele. Ó, você pode ajudar o Adelson aqui na carpintaria? Eu posso, né? Nunca fui de negar trabalho. E tava lá trabalhando de boa, velho. Só que carpintaria, eu tinha que ficar em cima das telhas, velho. E pensa no medo que eu tava de cair. E tava mesmo, eu andava engatinhando pra passar viga, passar caibro, madeira pro carpinteiro, né? Mas em compensação, quando eu vi o final do dia, eu estava limpinho, porque era só madeira, né? Você trabalha na parte de construção civil, é cimento, é bloco, você fica todo sujo, né? Aí tinha umas ferramentas, acho que era galga, sabe? É um pedaço de madeira que você pega duas ripas, encaixa uma na outra e ali você tem a noção do tamanho. O tamanho que tem que ficar uma ripa da outra para encaixar a telha certinha. Aí eu fui aprendendo carpintaria e gostei. É uma área boa. E eu vi o ajudante que trabalhou com ele, né? Ele tava com calombo na testa. Caramba, aconteceu com esse cara que tá com calombo na testa, né? Mas segui meu dia a dia, né? Cada um no seu caminho ali. E fui fazendo meu trabalho, dia passando, tava gostando, aprendi. Aí um dia eu questionei, eu acho que era Rodrigo o nome dele, o ajudante. Eu falei, Rodrigo, o que aconteceu com a sua testa, esse calombo aí? Aí ele falou, esse carpinteiro doido aí, esse Adelson, ele deixou a viga soltar e acertar na minha cabeça. Eu, caramba, me colocaram pra trabalhar com o cara e não me contaram o que aconteceu. Ele quase matou o ajudante dele. Que droga. Nossa, velho, que louco, né? Por isso que tava uma vaga aberta para ajudante de carpinteiro. O cara não quis mais trabalhar com ele. Tava com calombo bem na testa. Aí me chamaram pra trabalhar, só que eu não sabia e acabei gostando. Esse negócio de carpintaria, cara, é um negócio muito louco, né? Fácil de fazer, não. Pelo menos a parte de prender tudinho pra não cair é a parte mais chata. Mas depois que você fez a parte de colocar vigos, caibro e começar a ripar e colocar telha, de boa. Lembrando que eu falei que a princípio eu tava dando engatinhando, né? Depois eu tava até correndo em cima das ripas, conseguia fazer tudo direitinho. Foi uma experiência que eu gostei de trabalhar na carpintaria. Aí já eu volto lá pra parte da batistaca e da perfuratriz. Aí tinha um apontador. O que é apontador numa obra? São as pessoas que cuidam do almoxarifado. Na obra quase ninguém sabia ler.
Quase ninguém, eu sabia. E o apontador que estava lá, que estava fazendo a entrada e a saída dos funcionários, ele estava começando a faltar muito, porque recebia, ia beber, faltava, enrolava. O nome dele era Alex, apontador Alex. E o apontador Alex, como estava faltando muito, estava deixando o encarregado na mão. O encarregado não queria saber de fazer ponta, essas coisas não. Ele estava lá, olhando a obra, fazendo tudo certinho. Aí, chegaram a mim e perguntaram: você sabe ler e escrever? Eu falei: sei. Preciso que você me ajude com o negócio aqui. O quê? Você vai anotar o nome das pessoas e a entrada e saída de todos os funcionários. Eu, tá bom. O cara já começou a melhorar as coisas, né? Tava ali de apontador, anotando a entrada e a saída dos funcionários. Depois eu tive que aprender a fazer diário de obra. Tudo que está sendo feito tem um diário e lá você tem que escrever o que está acontecendo. Bloco A, vamos dizer assim, a primeira casa, bloco A, foi feita a alvenaria, tal. E está sendo dado início à carpintaria. O dia está ensolarado, o dia está nebuloso, o dia está chuvoso, tudo. Até a previsão do tempo tinha que colocar no diário de obra. E fora isso, de anotar o nome das pessoas, eu tinha que entregar os materiais para quem ia trabalhar. Tal pessoa pegou um martelo, tal pessoa pegou um martelete, tal pessoa pegou um carrinho, tal pessoa levou um saco de cimento, tudo anotado. Era legal, né, para quem estava lá no trabalho pesado. Esse tipo de trabalho era bem-vindo. Até hoje Oh, meu Deus do céu, viu? Cara, esses carros tá difícil, hein? Caramba, meu. Eles estão entrando do nada, só pisca e já vai. Mas vamos lá, não vou buzinar pra ele não, porque não vale a pena. Aí tudo que as pessoas iam pegar no almoxarifado, entrada e saída do trabalho, eu tinha que anotar: entrou tal horas, entrou atrasado, faltou. Sabe que a raiva que dava do ser humano? É que ele faltava, não trabalhava, aí no dia do pagamento jurava de pé junto que não tinha faltado, sendo que eu marquei que faltou. E queria dizer que o apontador tava louco, né? Não tava nada, eu falei: ele faltou sim, não venho. E ficava lá no pé pleiteiro falando que eu tava errado. Não tava nada, eu tava anotado. Aí o que aconteceu com o tempo? Eu fiquei fazendo essa parte de apontador, que era melhor, né? Era menos puxado do que estar carregando cimento, bloco. Quando eu estava na carpintaria eu já tava gostando, já não era tão pesado, sabe? Era mais tranquilo do que ficar lá no cimento, se sujando todo. Eu ficava todo encardido de cimento. Mas eu gostava, né? Tipo, sou trabalhador, andava na rua todo pá, né? Eu preferia ficar sujo de cimento do que ficar na esquina, todo arrumadinho, vendendo droga, né? Porque era o que a molecada gostava de fazer e se achar na rua, mas não tem futuro esse negócio de ficar vendendo droga. Vai preso uma hora. A maioria dos amigos meus que se envolveu nisso foram presos, e foram presos mesmo. Os que eram de menor foram lá pra... Não é mais FEBEM hoje em dia, esqueci o nome. Foram presos. E os adultos, alguns presos e outros mortos. Meu amigo mesmo morreu. Teve um amigo meu chamado Israel. Era amigo, né? Depois eu não considerei ele mais amigo, não. Eu estava com ele na praia lá, passando com os amigos, né? Aí ele pegou uma nota de R$2, abriu, fez uma carreirinha lá com pó branco e falou pra eu cheirar. Eu falei: vixe, eu não, sai fora, não cheirei não. Depois disso eu nunca mais andei com ele.
Então tem que ter cabeça, sabe? Ter cabeça, separar as coisas. Aí ele não era mais amigo, era um conhecido. Não, pra mim não era amigo. Tava querendo me levar pro caminho ruim, pô, fazendo eu cheirar o negócio lá. Eu não cheirei não, tá louco? Nem beber, nem fumar eu gosto, imagine pôr aquele pó no meu nariz. Doido. Depois ele se envolveu com essas coisas de vender droga e fez besteira lá na biqueira. Eu acho que ele pegou alguma coisa sem permissão e não pagou. E os caras queriam o quê? Matar ele. Aí teve que a família dele toda se mudar pra Minas Gerais por causa dele. E lá em Minas Gerais acabou tendo um acidente de moto e ele morreu. Às vezes a sua escolha acaba impactando a vida de todo mundo que tá na sua casa. Então tem que tomar cuidado. Que culpa tinha a família dele do que ele fez e ter que mudar todo mundo de Praia Grande para Minas Gerais por causa da decisão de uma pessoa? Então o livre-arbítrio ele é importante, mas às vezes a sua escolha, o seu livre-arbítrio interfere no livre-arbítrio de outras pessoas. A sua escolha acaba sendo a escolha de outras pessoas, entendeu? É um negócio bem complicado. O livre-arbítrio é um dom sagrado que Deus deu para as pessoas, né? Você não pode perder esse dom. Igual a pessoa tá viciada num cigarro, numa bebida alcoólica. Ela não consegue parar de fumar ou beber. Se ela não consegue ter controle, então ela perdeu o livre-arbítrio dela, né? Praticamente isso. Ela perdeu o dom de escolha. Porque quem tá escolhendo pra ela, decidindo na vida dela o que fazer é o cigarro, a bebida, algo do tipo. Então nunca pega seu livre-arbítrio por besteira. Aí eu tava lá no almoxarifado, né, trabalhando de apontador. E começou a trabalhar no Rio Branco. Mas às vezes mesmo como apontador eles pediam pra gente ajudar lá na obra, fazer as coisas, né. Só que depois de um tempo eu fiquei só na minha função mesmo, entregando material, anotando entrada e saída. E na empresa Temac tinha um apontador deles lá da empresa. E eu tava sendo apontador do empreiteiro, né? E ele já não se dava muito bem com o engenheiro, né? Tava meio que brigado, né? Aí aconteceu o seguinte, ele estava dirigindo o carro dele. Eu acho que ele foi fazer uma ultrapassagem. E nessa ultrapassagem, sabe aquela parte de trás de caminhão? Tava estacionado. E quando ele ultrapassou em alta velocidade, ele bateu de cheio, rasgou toda a cara, se machucou todinho. Aí a Temac, a empresa, ficou sem apontador. Aí o engenheiro me chamou para conversar e fez uns cálculos. Ó, nós estamos precisando de um apontador. Aí ele foi lá, sentou, fez os cálculos e falou que ia ser 1.200 lá em 2012, né? E no empreiteiro eu tava ganhando 600. Aí tu acha que eu não aceitei? Eu aceitei. Tudo certinho, registrado, vale refeição, vale transporte, tudo ok. Aí começou minha vida a dar uma melhorada nessa parte financeira, né? Além do salário, eu tinha vale refeição, vale alimentação, plano de saúde da Santa Casa que não era muito bom, porque eu não consegui fazer a cirurgia da minha mão na época. E estava muito feliz, porque as coisas melhoraram bastante, né? E aí que eu acompanhei todas essas obras, essas coisas grandes aí, né? Aprendi bastante. Aí a obra tava seguindo, tudo normal, tranquilo, adiante. Só que aí tem a equipe de segurança do trabalho. E a Temac, para fazer esse tipo de obra grande, ela tinha que ter a ISO 9001. ISO 9001. Política de qualidade e segurança do trabalho, e até envolve meio ambiente. Então tudo que era feito na obra passava por auditoria. Coisas que não tinham que ter avisos, perigo,
mantém o local limpo e organizado, tudo. E isso gera custos e gastos, né? Diário de obra, tudo em dia. Tudo organizado. Diário de obra, tudo em dia, organizado. E com essa ISO 9001, o meu conhecimento na construção civil melhorou ainda mais. Eu tinha que fazer slump de concreto, ver se estava tudo correto, na medida certa. Eu tinha que aprender metro cúbico. Tinha que aprender a deixar o almoxarifado todo organizado, não era só depositar de qualquer jeito. Cimento tinha que estar numa altura de 10, pilhas de 10. Metro cúbico que eu não entendia, quando o caminhão chegava para trazer terra, pedra, eu tinha que saber o quanto que tinha dentro daquele caminhão e colocar junto com a nota fiscal. Como que é feito isso? Vamos lá imaginando. Você pega uma folha de caderno, desenha uma caçamba de caminhão, sabe? A parte superior da caçamba, você faz um ponto do lado superior da direita, você faz um ponto do lado superior da esquerda, um ponto da parte inferior da direita, um ponto da parte inferior da esquerda e um ponto no meio. Você pega um ferro, pede pro armador fazer uma cruz para você com ferro. E com esse ferro você vai subir no caminhão e vai chegar na parte superior da direita e colocar esse ferro até encostar no chão da caçamba do caminhão. Ali você vai pegar o dedo, levantar e vai pegar a trena e vai ver quanto que deu. 1,10 m, 1,20 m de altura. Aí você vai pegar essa informação e vai colocar na ponta superior da esquerda. Aí você vai pegar esse ferro, vai fazer a mesma coisa na ponta superior da direita, no inferior da direita, da esquerda. E vai pegar toda essa soma e vai colocar no papel. Aí você vai ter que multiplicar ponta superior mais a ponta superior da direita e esquerda e ponta inferior da direita e esquerda e a ponta do meio. Você multiplica por mais. Você multiplicou por mais, você vai pegar esse resultado e dividir por 5. Aí esse resultado da altura de cada ponta que você multiplicou, você vai fazer vezes a largura e vezes o comprimento. Ou seja, a altura vezes a largura vezes o comprimento, aí está seu resultado de metro cúbico. E aí você sabe quanto metro cúbico tem de areia, pedra no caminhão que chegou na sua obra. E foi assim que eu aprendi a fazer metro cúbico. Só que em toda a empresa eu era o único que fazia isso, em todas as entregas. Saco de cimento, não podia colocar mais que 10 empilhado. Chegava caminhão, essas coisas, tem que empilhar até 10. Eu fazia coisa até que não devia. Chegava os caminhões lá e eu ajudava os caras a descer o cimento. Coisas que não era da minha área, sabe? Chegava bloco, eu ajudava a descarregar. Sendo que era só eu chamar os ajudantes e mandar eles descarregar. Mas eu de boia lá, tô sem fazer nada, vou ajudar a descarregar isso aqui. Pelo menos essa parte aí, minha musculatura ficava em dia. Ainda fazia 4 horas de academia, não sei como tinha tanta energia pra fazer isso. E era engraçado que na academia em 2012 eu colocava todo o peso e conseguia levantar. Aí os caras falavam, cara, como é que você consegue fazer isso? Ah, só tô puxando. E meu amigo que tava comigo lá, o Ismael, ele ficava tomando coisa pra poder... Aí, como eu disse, aquele apontador ali se machucou, né? Foi pro hospital, ficou um bom tempo afastado e colocaram eu como apontador lá na empresa. E o tempo foi passando, aquele engenheiro ele era enjoado, né? Brigava com todo mundo. Se encrencava com todo mundo, engenheiro. Mas o pessoal falava que ele usava droga, sei lá. Eu nunca vi, né? Mas aí tinha uns caras da quebrada que começou a trabalhar lá e falou que conhecia ele. Eu vi. Ele não morava na quebrada. E os caras da quebrada conheciam ele.
E os caras da quebrada estavam fazendo o que pra ele? Aí fica... Vocês podem julgar, eu não sei o que ele fazia na quebrada. Mas confirmava algumas ideias que as pessoas passavam pra mim. Que pra ele estar daquele jeito, ele tava meio que virado de alguma substância, né? Mundo pequeno, né? Você pode ser um engenheiro, pode ser o que for. Uma hora alguém lá de um cantinho lá pode te encontrar e te conhecer. Aí você acaba sendo mais humilde, disfarçando. Dava pra ver que ele ficava sem graça quando os caras falavam com ele na obra. Ele era um bom engenheiro. Só que quando ele ia lá no escritório da Temac, ele tomava bronca. E o que acontecia? Ele ia pra obra e dava bronca tudo em nós. Aí tinha muita empreiteira pequena, depois tinha que ter empreiteira grande. Aquela obra não era pra ser 20 pessoas, tem que ser mais de 100 pessoas só fazendo aquela obra ali. E no começo o trabalho estava sendo praticamente manual, não era pra ser manual. Por exemplo, depois que foi feita a perfuratriz, as batistaca, só depois que o abençoado solicitou o trator pra estar fazendo, pra estar rasgando as caixas de sapato. Tava sendo tudo manual, a gente que tava no buraco lá na época pra cavar, fazer aquelas caixas gigantes, muito duro o chão. Aí depois chegou o trator, ele brigava com os caras do trator também, os caras queriam tudo ir embora, sempre trocava. Ninguém aguentava ele não. Só pra você ter uma ideia, até os trator lá estragava, furava pneu. E ele achava que o cara tava fazendo de propósito, mas não era, pô, o negócio estraga mesmo. Terreno novo. Tapa buraco. Eita lasqueira, viu? Tudo travado aqui. Aí ele brigava com todo mundo. Aí chegou uma hora que ele se implicou comigo também. Aí... Caramba, amigo. É fogo, hein? Ainda olha no retrovisor, tá querendo tomar umas buzinadas na cabeça, né? Quer passar por cima da moto? Eu sou tão invisível. Aí acabaram me mudando de obra. Aí começa uma outra história que também eu achei muito legal.